Sr. Presidente. São muito breves as perguntas que eu gostava de acrescentar. Uma delas prende-se com uma carta que o então Governador do Banco de Portugal dirigiu ao então Ministro das Finanças e seu antecessor no dia 14 de fevereiro de 2017, a propósito da venda do novo banco à Lone Star, em que se diz assim: em relação aos compromissos assumidos pela Lone Star relativamente ao desenvolvimento da atividade bancária do novo banco, a informação de que dispomos é que o compromisso de concessão de novos empréstimos a clientes nacionais em montante não inferior a 6 mil milhões de euros se efetivará ao longo do plano de negócios delineado pela Lone Star. E depois acrescenta-se: para o referido compromisso se prolonga pelo menos por um período de 5 anos. Portanto, durante 5 anos, após a venda, a Lone Star assumia o compromisso, através do novo banco, emprestarem a clientes nacionais 6 mil milhões de euros. E a pergunta que eu lhe faço é se sabe alguma coisa sobre isto, uma vez que, ainda que não fosse Ministro das Finanças na altura, isto era uma comunicação institucional do Banco de Portugal dirigido ao Ministério das Finanças, ao então Ministro das Finanças, e, portanto, se é um compromisso que não consta do contrato do SPA ou do CCA, é um compromisso que está escrito. Não é? E, portanto, alguma coisa se há de saber sobre isto. Já tive a oportunidade de abordar este assunto numa outra audição, mas não fiquei muito convencido com a reação. Uma outra questão tem a ver com o IMT e as sociedades imobiliárias. Deve ter assistido a uma inquirição que aqui houve de um senhor que era mágico, para além de vender sociedades imobiliárias, e aquilo que nós percebemos é que é possível constituir uma sociedade imobiliária com 1 ou 2 euros de capital social e depois vendê-las por 5 ou 6 mil euros, com uma atividade absolutamente residual, com vista a fugir ao IMT. E estas sociedades imobiliárias foram utilizadas por alguns fundos de investimento internacionais para adquirir imóveis em Portugal ao novo banco. E a pergunta que eu lhe faço é se tem conhecimento disto, se isto não poderá constituir uma forma de fraude à lei e se o Ministério das Finanças, a Direção-Geral de Finanças ou quem entenda na administração do Estado, se fiscalizaram isto, se estão ao corrente do assunto, se vão averiguar, porque isto é uma forma, aparentemente, de fugir aos impostos. Pode estar na lei que é assim, mas não significa que a lei esteja bem e a lei pode ser alterada. Aliás, deixe-me dizer que parece-me que esta poderá ser uma das conclusões também que esta Comissão poderá extrair em termos de iniciativas legislativas. Uma outra questão. O Tribunal de Contas referiu-se à segregação de funções da Autoridade de Resolução e do Fundo de Resolução. Já se pronunciou sobre isso aqui hoje, mas há uma matéria que eu não posso ignorar. Disse o Sr. Ministro das Finanças que iria avaliar as conclusões do Tribunal de Contas, e a pergunta que eu lhe faço sobre a segregação de funções é se já tem uma resposta cabal sobre essa avaliação. E uma segunda questão: quando é que entrará no Parlamento o Código da Atividade Bancária, uma vez que eu julgo que ele já estará no Ministério das Finanças, portanto já decorreu o processo de audição pública que o Banco de Portugal fez, julgo que ele já terá sido remetido com os contributos ao Ministério das Finanças e gostaríamos também de saber como é que está esse ponto de situação, porque isto impacta no funcionamento do sistema financeiro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Em relação à primeira questão da carta do então Governador Carlos Costa ao então Ministro das Finanças, Marcelo, não tenho conhecimento dessa carta. Na altura não acompanhava estes temas e, portanto, não conheço o âmbito dessa carta. Não têm sido indicados pelo Fundo de Resolução e pelo Banco de Portugal a esse nível, pelo menos na comunicação que tem sido feito, nós não temos conhecimento de que não esteja a ser cumprido ou algo que esteja previsto no acordo e no contrato de venda do novo banco, que não tem sido dado nota do incumprimento desse tipo de, e nem da referência desse tipo de compromisso nesse contrato, peço desculpa, e de algum incumprimento desse âmbito. Portanto, não é uma carta privada, uma carta do então Governador ou então Ministro das Finanças, mas que também não resta saber qual é que foi depois o reflexo disso no acordo celebrado e nota que não nos foi indicado nada a esse respeito.
Em relação à questão do IMT, eu dou nota que é uma questão mais de âmbito genérico, pelo que percebi, do tratamento fiscal desta. Vamos também acompanhar as questões suscitadas. Eu queria dar nota que nos últimos anos temos feito um conjunto ainda no Orçamento P21, alterações que visam até garantir que há um tratamento mais exigente do ponto de vista fiscal dos fundos de investimento, dá aqui no âmbito de imobiliário, e, portanto, temos feito esse caminho. Vamos analisar também as conclusões da Comissão de Inquérito esse âmbito, para depois, em conjunto com o Parlamento, ver se há necessidades de adaptação para evitar essa fuga fiscal. Em relação à questão da segregação de funções, como referi, é algo que está em reflexão. Houve uma proposta ainda em 2019 de reforma do sistema de supervisão, que procurava também resolver esta questão da segregação de funções e evitar conflitos de interesses no exercício dessas competências. Na altura não houve, e também se entende o contexto, não houve oportunidade para o Parlamento poder, em tempo útil, apreciar e votar essa proposta. Também é verdade que na altura foram suscitadas um conjunto de questões associadas a essa proposta por diferentes entidades, o Banco Central Europeu, o Banco de Portugal, CMVM e outros reguladores, que é importante também, algo com esta sensibilidade, com esta dimensão, ponderar para incorporar numa proposta que tenha esta dimensão de revisão do sistema a este nível e que contemple também esta dimensão referida da segregação de funções, que é uma questão identificada no Banco de Portugal, que nós também compreendemos e reconhecemos desse jeito, até porque já tínhamos proposto no passado algo para tentar resolver esta questão, mas agora há aqui, dentro do âmbito da reforma do sistema de supervisão, tem que se contemplar diferentes dimensões. Esta é uma dimensão que já tínhamos ponderado e que estamos em reflexão para ver qual é que é o momento oportuno para, além desta questão, contemple também outras questões importantes a resolver no âmbito da reforma do sistema de supervisão. Colocou ainda uma outra questão sobre como referiu e bem, estamos agora a analisar a proposta do Código e pensamos, e se o Governo também assim entender, estamos ainda agora no processo também de diálogo interno dentro do Governo, de apreciação, agora temos que, no âmbito dessa apreciação interna que é feita pelo Governo, e tem que ser sempre uma proposta do Governo à Assembleia da República, e nesse âmbito que estamos neste momento em análise para perceber a dimensão de que se os aspectos já estão suficientemente ponderados e refletidos, já reflete as diferentes preocupações de incorporação nessa revisão e depois também de processo interno de análise do Governo para submeter esse Código à aprovação por parte do Governo.